Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Independente aí do horário que você está assistindo esse nosso alinhamento, bem-vindo, bem-vinda a mais um alinhamento astrológico da semana com Amir Hamad. E eu tô aqui, gente, assim, para falar alguma coisa, para dar um acréscimo, para falar um fazer uma graça, mas o dono aqui do rolê é ele, Amir Hamad, o seu Não. barbudo preferido das Aproveito que você está aqui Arábias. para a gente discutir sim as coisas, porque sempre falo, né? Astrologia não é simplesmente ficar falando de planeta. Astrologia é olhar para os planetas e falar do ser humano. Eu, Então, eu ainda tinha outro negócio para te chamar. O nosso Aladim das Américas. Agora pode falar. o Aladdin não tinha nem barba, gente. O Aladdin é outro rolê. Então, vamos lá, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo todo mundo que está aqui. Quem está aqui ao vivo com a gente é a galera da nossa egrégora, do nosso clubinho aí especial, que está aqui ao vivo. Tem gente tomando chimarrão aqui. Eu estou tomando água só, né? Estou só na aguinha mesmo. Mas estou com cheiro de menta, porque eu já cheirei bastante óleo de hortelã-pimenta. E aqui nesse nosso encontro, que, só lembrando, né? No próximo sábado já é Leão, né? Olha onde o sol está aqui. Então no próximo sábado teremos o nosso encontrão de Leão. Então quem não se inscreveu ainda se inscreve. E nessa reunião a gente fala toda semana, né? A gente dá aquela visão geral da semana que está por vir, meio que para ver como é que estão as energias. Mas sempre lembrando também que eu tenho um podcast que é só por áudio e você pode ouvir sempre gratuitamente nas outras plataformas, né? Aquela plataforma de podcast e aquela também de mensagens. Então todo dia eu vou falando o que está acontecendo, os aspectos detalhados, inclusive os da Lua, que olha só, às vezes é aquele aspecto da Lua que, né, azedou o seu dia ali, sei lá, perto da hora do almoço, mas depois passou, né? Essa é a Lua, que é o nosso astro mais rápido, né? E aqui a gente vê o tom geral da semana. Então a semana vai cobrir do dia 13 ao dia 19 de julho. Então olha só, já estamos avançando cada vez mais para, já quer dizer, já estamos no segundo semestre, né? Agora a gente vai com tudo aí, já mirando 2027, né? Quando a gente menos vê, estamos em 2027. Essa semana ela começa com uma lua minguante, a lua ainda está minguante, e é legal, quem estiver assistindo aqui, porque depois você pode ouvir também, mas eu recomendo você vir aqui para o YouTube e assistir. Olha por que é uma lua minguante. O Sol está aqui, no signo de Câncer, a Lua está aqui nos últimos graus de Gêmeos. Lembra, quem ouviu o astral do dia de hoje, Lua fora de curso, toda doidona, por isso que foi um dia até meio esquisito, assim, mais solto. Aqui foi um dia meio de ufa, recuperar as energias. Daqui a pouco a Lua entra em Câncer e ela vai se encaminhando para quê? Para se encontrar com o Sol, que é a Lua nova, né? Então, essa é a dança dos luminares que acontece todo mês, né? Todo mês a gente tem aí as fases da Lua acontecendo. Então, Lua minguante é o quê? É quando a Lua está terminando mais um ciclo com a dança dela com o Sol. Então, o Sol está aqui, a Lua, a gente vem, né, de uma Lua nova de Gêmeos, Sol e Lua se encontraram no signo de Gêmeos, o Sol continua andando, entrou em Câncer, a Lua foi andando por todos os signos, fez a sua longa jornada de cerca de 28 dias, agora ela mira aqui para se encontrar com o Sol. E a lua minguante é sempre aquele momento de menos energia, de recolhimento, de desacelerar, né? Às vezes você não quer desacelerar, o corpo te obriga, né? Às vezes você não quer desacelerar, o universo faz com que você desacelere. Então aqui a gente já fala, se você puder, descanse, durma mais. A Sullivan dormiu esses fins de semana, né? O que não dormiu ao longo da semana, né? Tipo, sei lá, 9 horas de sono, 10 horas. Quase o Roland, né? Que dorme 10 horas. Aliás, né, saímos da Copa, a Noruega também saiu da Copa, mas o assunto do Roland lá não sai do radar, e até porque o que ele faz ali é o estudo, né? Então, eu vi até um vídeo de um médico falando, né, das coisas doidas que ele faz ali, que algumas são doidas assim, tá? Aquele tanto de carne que ele come não é legal, mas enfim, e o próprio médico falou isso. Mas uma das coisas mais aprovadas do que ele faz é que ele dorme bastante, ele dorme 10 horas, né? Eu não consigo me imaginar dormindo 10 horas, mas ele dorme 10 horas e é porque quando você dorme, o corpo se recupera, tudo se recupera, né? Então, quem puder dormir, durma, né? Então, se você não dorme bem, recupere o seu sono, porque senão você, né, vai estar sofrendo aí à toa. Então, Aliás, falando de sono, cheirem bastante óleo de lavanda para quem tiver com problema para dormir. O Serenity também, que é um blend fantástico aí da Doterra, que eu gosto pra caramba. E uma coisa que também eu venho tomando é magnésio.
Magnésio é fantástico para várias coisas, assim, né? Então, de repente, tá faltando aí algum tipo de nutriente, né? De vitamina, enfim, para minerais para você cair no sono. Porque ontem foi incrível. Eu fui dormir e realmente eu capotei, acordei pra fazer xixi, fiquei até com medo de não voltar a dormir e fui até as 9 da manhã. Foi ótimo. O Serenity ele é até mais interessante porque ele tem toda uma combinação de óleos. Tem gente que não dorme tão bem com a lavanda. Realmente eu tenho percebido que a lavanda faz sonhar pra caramba. Então, para quem não sonha, use a lavanda que você vai ver que vai ativar aí o seu sono REM, né? Toda aquela parte dos sonhos. Mas o Serenity ele é projetado para isso, né? Ele tem todos os óleos ali que ajudam a dormir bem. Então, estamos aqui, né, finalizando essa lua, essa lua minguante. Amanhã ainda vai ser lua minguante, né? Porque a gente vai pegar uma segunda-feira com a lua minguante aqui no signo de Câncer, preparando para se encontrar com o Sol. Né? Então a gente começa a semana, essa semana, ainda na lua minguante, mas que já muda a energia, porque na terça-feira a lua fica nova e teremos a lua nova em Câncer. Aliás, vocês estão ouvindo bem? Eu sempre esqueço disso, mas acho que esse microfone é tão bom que ele não faz tanta diferença, né? Eu deixei ele um pouquinho longe aqui, talvez fique melhor agora. Agora estamos aí com o microfone na frente. E aí a gente vai ter uma lua nova em Câncer, uma lua nova poderosa, porque a lua está em casa, em Câncer, né? A lua está no seu domicílio. Depois a lua nova passa por Leão, né? Teremos no meio da semana aí uma lua nova leonina para trabalhar a alegria, para trabalhar o prazer. Depois a lua nova passa por Virgem, nos melhoremos, vamos trabalhar aí o nosso aprimoramento. E finalizamos então a semana com a lua no signo de Libra, ali para o domingo. Né? Então a lua passa por esses signos, ó, Câncer, Leão, Virgem e Libra. Você que conhece o seu mapa, ó, os símbolos são esses aqui, ó. Câncer, Leão, Virgem e Libra. Corre lá no seu mapa e veja quais são os planetas que vão ser ativados. Eu já sei, por exemplo, que minha Lua é ativada, né? Aí eu sei também que minha parte da fortuna é ativada. Não tenho nada em Virgem, não tenho nada em Libra. Mas já sei que para a semana que vem a galera de Escorpião vai ser ativada no meu mapa. Então, assim, aí você olha os planetas que você pode ter ativado nessa semana e a área da vida que você tem ativada. Também vale ver, né? Como a Lua passa por esses signos, ela vai fazer aspectos com os outros signos. Então, cada dia você pode ver, né? Ah, a Lua está em Câncer agora. Quem tem Lua em Câncer, Libra, Áries e Capricórnio pode sentir mais as energias pelo aspecto que a Lua faz. Né? Depois a gente fala sobre isso diariamente lá no Astral do Dia. Então a gente começa com essa energia e olha só o que está acontecendo. Esse é o mapa de agora. Eu vou atualizar aqui, porque possivelmente agora já estamos na energia de Aquário. Vamos ver aqui. Exatamente, já estamos com Aquário ascendendo no céu, então só para vocês entenderem, né? Esse aqui é o horizonte, o Sol acabou de se pôr, né? Se a gente for lá para fora, para a varanda, olhar, vai estar lindíssimo aqui o Júpiter se pondo, brilhando, né? A gente vai ver o Júpiter bem ali na, no horizonte e a nossa querida Vênus brilhando também ali na direção do Sol poente. Né? E aqui, se fosse possível, se ele não fosse tão distante e fosse pequeno, enfim, a gente também veria o que? O Plutão surgindo, né? O nascimento de Plutão surgindo no céu. E olha só que interessante que está esse dia de hoje para amanhã. Tá? Então, Lua vai entrar em Câncer. Para quem ouviu o astral do dia de hoje, a Lua entra em Câncer daqui a pouco. Né? É como se esse domingo ficasse meio solto e as coisas começassem a acontecer à noite de hoje. É porque a Lua entra em Câncer, faz aspecto com Quirón, faz aspecto com cabeça e cauda do dragão, e o Sol ele vai se aproximando de Mercúrio. Já estamos, né? Já estamos naquela conjunção exata de Mercúrio com o Sol, que fica exatíssima mesmo por volta aí das 10h30 da noite. Então, para quem tiver aí na consciência, né, veja que pode surgir aí informações importantes que vêm do passado para você poder trabalhar a sua vida. E olha só, a gente começa a semana, né, com essa energia aqui da Lua, né, indo de encontro com o Sol, e a nossa querida Vênus, que está no signo de Virgem, já fez aí aspecto com a cauda do dragão semana passada para fazer aquela limpeza, né, daquilo que não serve mais, e ainda está na mira, né, de um dedo de Deus. Então, olha só, se vocês conseguem enxergar aqui, ó, temos esse aspecto aqui apontando para Vênus, que é uma linha verde que vai até Plutão e uma outra linha verde que vai até Netuno. Então esse aspecto aqui é um aspecto de poder, ele é mais raro, ele é chamado de Iod. Iod é mão em hebraico, né? Então nas letras hebraicas Iod é mão, por isso que é chamado de dedo de Deus, é como se Deus estivesse apontando um dedo ali
para aquela energia, também é chamado de chapéu de bruxa, né? E é um aspecto de ajuste profundo, de cura profunda da energia do planeta que está ali sob foco. Então a gente começa a semana com a Vênus sendo extremamente mexida. Extremamente mexida. Por isso que eu falei, você não está aqui à toa, porque Vênus é relacionamento. Né? Vênus é autoestima, Vênus é alto valor, né? É o feminino. Então toda essa energia está muito mexida, porque além de fazer parte desse dedo de Deus, envolvendo nada menos que Plutão e Netuno, dois planetas que trazem transformações intensas no nosso inconsciente, Plutão muito relacionado a traumas, né? Então, traumas que podem ter acontecido ali na infância, câncer, que afetam nossa autoestima, Vênus. Inclusive, a gente estava vendo, né, mais um capítulo ali da nossa, Outlander, né, que a gente estava vendo, e o rapaz falando ali do trauma do abuso dele, né? Então, o famoso TEPT, né? Ele teve um gatilho que relembrou um trauma que ele teve, enfim. Então, Plutão é isso aí. Plutão são os traumas que a gente passa, que podem ser inúmeros, né? Pode ser uma coisa bem forte, bem óbvia ali que você fala, isso aqui é traumático, mas às vezes é uma coisa que não parece tão traumático para quem está de fora, mas para quem viveu aquilo, pode ser profundamente traumático. Então, cada um tem ali a sua história, né? Então, esse Plutão está fazendo esse ajuste com a Vênus, esse aspecto de cura, e Netuno também. Netuno fala do inconsciente, Netuno fala da espiritualidade, fala dos nossos guias, mentores. Então, assim, você pode perguntar ali para a sua egrégora, para a sua espiritualidade, o que que eu preciso curar, né, o que que eu tenho que transformar em mim e mais. Então, olha só o que vai acontecer nessa madrugada. Olha, tem gente chegando. Olha o que vai acontecer nessa madrugada. Vocês já estão vendo aqui, né? Vênus, além de receber essas duas linhas verdes, Vênus faz essa linha vermelha aqui com Urano. Especialmente Urano. Marte também já está na jogada, mas especialmente Urano agora. Olha aqui na tabela de aspectos como está bem forte, bem vermelho aqui. Então a gente tem o quê? Vênus em quadratura com Urano. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa energia de relacionamento, de autoestima, de alto valor, leve um choque de Urano. Urano é aquele planeta que traz a mudança, aquele planeta que traz eventos inesperados. Então, se já não aconteceu, pode acontecer no início dessa semana choques, grandes choques em relacionamento. Né? Então, alguma coisa que aparece, alguma surpresa, né? Alguma briga, alguma coisa que estava incomodando e que Você tá de casa aí, mano? de repente Urano vem e dá aquele choque, né, nessa energia. Então isso aqui, classicamente a gente poderia dizer, né, é um momento que pode ter rupturas, né? Então, relacionamentos que terminam, relacionamentos que, né, finalizam bruscamente por conta disso. Né? Pode ter essas coisas assim, alguma surpresa no âmbito financeiro, alguma questão financeira aí que pode aparecer. Mas eu sempre falo que a nossa ideia aqui não é ficar falando que vai acontecer tal coisa, até porque se você ficar pensando muito em coisa ruim, ela acontece mesmo, né? Aqui a nossa ideia é, a Vênus ela já não está passando pelo signo de Virgem, que é um signo de aprimoramento, de cura, ela já não fez aspecto com a cauda do dragão, que é de limpeza. Ela não está sendo apontada pelo dedo de Deus aqui para passar por profundas curas. E aqui Urano pede o quê? Libertação. Né? Então é aquela energia do chega, essa energia do Urano, né, fazendo quadratura, pode ser uma energia forte do chega, é a força que vem para dar um basta naquilo que não serve mais, naquilo que você não aguenta mais. Né? Alguma dor, alguma coisa que ficou aqui. E especialmente essa madrugada pode ser bem interessante em termos de sonhos, né? De você perceber o que, que vem aí para você, né, em termos de sonho. Então, por exemplo, eu sonhei essa noite que eu estava indo para um lugar e aí eu não encontrava uma roupa adequada, né? Tipo, minhas roupas não serviam mais. Então tem todo um simbolismo aí para isso. Então aqui, ó, libertação, né? Deixar para trás aquilo que não serve mais. Se você conhece o seu mapa e você tiver alguma coisa no início dos signos, primeiros graus, porque isso está acontecendo aqui perto do grau 3, 4, né? Então você pode estar tendo um mapa mais afetado, né? Mais afetado ainda. Então isso aqui é bem interessante, a gente já começa com essa energia de Vênus quadratura com Urano. O que, que eu diria? De preferência, não tome uma decisão brusca, né? Porque pode vir realmente aquela ideia de chutar tudo para o alto, a não ser que seja uma coisa muito crítica mesmo, né? Aí o Sullivan pode falar um pouquinho, de repente, sei lá, aquele relacionamento que tá, meu, não tem como mais, já não, deu o que tinha que dar.
às vezes essa energia pode dar aquele, né, tchau, fui, né? Ainda mais porque ela acontece numa lua minguante. Mas muitas vezes nessa energia aqui, vale a pena você respirar, você tomar mais consciência para, né, tomar decisões um pouco mais acertadas. Não seria indicado, até porque a Vênus está em Virgem, mas acima de tudo, a quadratura com Urano, para fazer alguma coisa estética, alguma coisa assim, porque pode ser que dê errado ou que você não goste, né? Então aquela galera que de repente vai fazer alguma harmonização facial e sai dali, ah meu Deus, odiei o resultado, às vezes faz num aspecto desse, então cuidado, né? Não seria o melhor momento para esse tipo de coisa. Mas esse aspecto ele vai pegar bem ali ele vai ficar meio que marcado na Lua Nova, a gente vai ver isso, mas ele fica mais forte entre hoje e amanhã, né? Então, entre hoje e amanhã, muita calma nessa hora. Talvez tomar cuidado com gastos, né? Que, sei lá, do nada você quer gastar alguma coisa, muita atenção com isso. E amanhã, terça-feira, já logo cedo, às 6h43 da manhã, a Lua fica nova. Então, eu já vou colocar aqui o mapa da Lua Amanhã nova. não. Amanhã é segunda. Terça-feira, olha só, isso aí. Tá vendo? É bom você estar aqui de olho, ó, porque eu já estou quase no mundo ali do meu oráculo da noite, né? É, eu estou pensando, eu estou tentando fazer um ajuste aí, ou se eu faço um ajuste para, de repente, acordar um pouquinho mais tarde, né? Porque como eu acordo 3h, 3h30 da manhã, esse horário eu já estou imprestável. Então eu vou ver se eu consigo acordar um pouco mais tarde para dar uma equilibrada ali. Mas eu adoro a madrugada, eu adoro acordar esse horário que não tem ninguém aí. Nossa, é muito bom. Mas olha só. A gente vai ter aqui essa lua nova acontecendo, 14 de julho, terça-feira, 6h43 da manhã, para quem estiver aqui no Brasil. Lua nova, novamente, encontro de Sol e Lua, encontro dos dois luminares. Então isso traz todo um simbolismo aqui. Lua nova fala de inícios, né? Então aquele momento de plantio, aquele momento de você trazer coisas novas, especialmente na energia do signo que se encontra. E assim, a gente tem duas formas, né, de analisar o ciclo. A gente pode analisar o ciclo rápido, então a lua nova acontece aqui, aí mais ou menos daqui a 28 dias, a gente tem, quer dizer, daqui a 15 dias, né, se a gente for pensar, mais ou menos daqui a 15 dias, a lua fica cheia e a gente tem aí um resultado rápido daquilo que a gente plantou. Mas como a gente sabe, nem tudo é tão rápido, né? Então você vai falar, vou plantar uma semente aqui e daqui a 15 dias já vou colher. Você pode colher alguma coisinha ou outra, mas no geral a gente pode ver que a colheita ela vai se espalhando e vai para 6 meses depois, né? Mais ou menos 6 meses. Quando tiver o quê? Aqui a gente não está tendo a lua nova em Câncer. Quando a lua cheia for em Câncer, a gente poderia ter uma colheita mais consistente, que já passaram-se meses, né? Então vocês podem trabalhar sempre nessa expectativa do tipo, tá bom, eu posso plantar coisas rápidas aqui, Câncer, né? Então, que tipo de emoção que eu quero mais sentir, né, nesse período. Né? Quero olhar ali, monitorar minhas emoções, e aí você começa a fazer uma coisa daqueles famosos 10 dias, 15 dias, 21 dias, coisa rápida. Mas você pode também pensar mais a longo prazo, médio ou longo prazo, o que, que eu quero estar colhendo, né, na lua cheia de Câncer, que acho que vai ser lá para dezembro, janeiro, né, vai ser lá para frente, porque é quando o Sol estiver em Capricórnio. Né? Então a gente vê que tem um tempinho ainda para isso acontecer. E para a gente plantar bem, né, para a gente plantar bem na terça, a gente tem que fazer toda a limpeza que vai até a segunda. Então a gente ainda está nesse momento de limpeza profunda do nosso terreno. Né? Então, como que você vai ter sementes germinando e prosperando num lugar que está cheio de, né, coisas que não prestam ali, que está cheio de pedra, que está cheio de, sei lá, outras ervas daninhas ali, enfim, esse tipo de coisa. Então a gente vai fazendo essa limpeza para preparar esse novo plantio, especialmente na energia canceriana. E especialmente quando você tem o seu mapa, olha ali a área de mais ou menos 21, 22 graus de câncer, porque essa área vai receber esse impacto. No meu caso, né, vai cair mais ou menos ali beirando a casa 5. Então eu estou trabalhando criança interior, estou trabalhando a questão de criatividade, de alto valor, então eu quero investir nessa parte. Você olha o que você tem ali nesse finalzinho de câncer, é uma área da vida que você vai receber esse impacto. Né? Bom, e além disso, a gente tem que olhar que Sol e Lua unidos num signo trazem o poder daquele signo, né? Então é um casamento alquímico, é nossa, esqueci o nome, que é o casamento alquímico, oh meu Deus, eu ia falar o nome em latim, né? Mas é o casamento do rei e da rainha, né? Chemical Wedding ali, que o Bruce Dixon até tem música sobre isso. Então a gente tem aqui toda a força de câncer, né, para a gente trabalhar, que é o plano das emoções,
que é o plano da família, que vai falar do passado. E mais ainda, né? Com o Mercúrio retrógrado em Câncer juntinho dos dois aqui. Então, assim, lembra, o Mercúrio retrógrado, ele está pedindo para a gente o quê? Não é simplesmente, ele não fica retrógrado só para falar, vou zoar, também, né? Porque ele é o trickster, né? O Mercúrio, ele é o trickster, é aquele que prega peças na gente, arquetipicamente. Mas ele não fica retrógrado somente para falar, não, eu vou ferrar a vida dessa galera aí, vou atrapalhar a internet, vou atrapalhar as compras, né? Não. Ele simplesmente ele fica retrógrado aqui para falar, vamos revisar algumas coisas. Vamos revisar o passado, né? Vamos revisar aí as questões de famílias, emoções. E aí é muito significativo que essa lua nova aconteça juntinho com Mercúrio, retrógrado. Né? Então a gente tem. É como se essa lua nova, para além, né, para mais além de só plantar coisa nova, ela tem muita coisa do tipo, deixa eu olhar para o passado, resolver o passado para que eu possa plantar coisas novas. Né? Então talvez o sonho que você tem, talvez aquele que você está projetando para a sua vida não está acontecendo por causa de algum bloqueio do passado, que afeta o seu pensamento aqui, ó, Mercúrio, afeta a sua mente. Se afeta a sua mente, afeta a sua emoção, afeta a sua vibração, afeta tudo. Né? E aqui para o Brasil, né, para a galera que é do Brasil, independente do lugar do mundo que você esteja, tá mais forte ainda porque essa lua nova acontece bem no ascendente, porque é bem no momento do Sol nascente. Né? Sol nascendo aqui, ó, perto das 7 da manhã, 6h43, Sol e Lua nascendo juntinhos, ou seja, o ascendente também é Câncer. Ficou ali a parte da fortuna também Câncer. Então, podem deixar que a gente vai ter um mês, embora o Sol vai entrar em Leão, né, na próxima semana, a gente, por conta da Lua Nova, vai ter uma energia bem canceriana até a próxima Lua Nova em Leão. Então, trabalhemos as emoções, trabalhemos aí o passado, limpemos o passado, aproveitemos aí essa energia do Mercúrio retrógrado. Lembra, dia 23 ele volta para o movimento direto, então a gente segue nessa energia de limpeza. E olha só o que mais que a gente tem aqui nesse mapa. Primeiro, eles estão junto do ascendente, então traz toda essa evidência no eu, trabalhar nossa personalidade, né? Que causa transformações profundas no relacionamento, já que Plutão ficou na casa 7. Né? E aí, o que que a gente tem também? Olha aqui a Vênus, né? Que ficou marcado aquele dedo de Deus. Como eu falei, Vênus, ao longo dessa alunação inteira, ela vai passando por essas curas e transformações. E, obviamente, além do dedo de Deus, está super marcado também a quadratura com Urano. Então veja que a gente vai somando forças na astrologia, né? Então você vai pegando técnicas, vai empilhando elas e elas vão aumentando a força, ou diminuindo a força daquilo que a gente está falando. Aqui a gente está aumentando a força, porque o aspecto agora está forte, né, por trânsito e formando a lua nova, ele fica forte também. Então ele fica muito forte agora, depois ele continua num plano de fundo que a gente fala, mas ele vai estar acontecendo esse processo de cura com a Vênus. Então, por exemplo, a Sullivan que vai ver na prática, né, como ela vai atendendo a galera de relacionamento, essas coisas vindo à tona aqui. E olha que bonito também, né? Porque legal que esse mapa desenhou. Não se esqueça, né, que a Vênus ela está num trígono com Quirón ainda, para trazer aquela cura da ferida profunda, aquela cura da ferida na autoestima. Então olha como a Vênus ela está super destacada nessa lua nova, que apesar de ser de Câncer, a Vênus ela está fazendo vários aspectos aqui. Então questões do passado, né, que influenciam nossa autoestima, nosso relacionamento, nosso dinheiro, nossos valores, tudo isso acontecendo aqui. Além disso, a gente está, né? Finalmente Marte vai se afastando de Urano, né? Eu vou até mexer no chuveiro agora. Que eu falei, não vou mexer no chuveiro agora porque senão eu vou tomar um choque e morrer. Então agora que Marte está se afastando de Urano, essa semana eu quero resolver ali uma questão do chuveiro. Mas aí está acontecendo agora o seguinte: vai ficar mais forte, obviamente, né? Aqui é o dia 14, mas vai chegando no final da semana, a gente vai ter um aspecto planetário bem forte que talvez você já esteja ouvindo falar por aí, que é a tal da Sexta de Barbô. Né? Quem fez ali o nosso workshop de 2026, eu falei do André Barbot. Aliás, essa semana eu espero que vocês assistam, tá? Porque vai dar trabalho, mas eu quero colocar aquele workshop lá na plataforma, tá? Porque o ano ainda não terminou, né? Então tá ali, tem muita coisa para ser trabalhada. E lá eu falei bastante do gráfico do André Barbot. Eu
realmente assim, eu concordo com ele. Eu sei que se você olhar para o mundo, para a humanidade, você fala, poxa, como assim está melhorando? Né? Como assim pode melhorar? Mas sempre tem luz e sombra. Então, sim, tem uma galera muito ruim, mas tem uma galera melhorando bastante. Então, ele, pelo estudo que ele fez, ele ficou muito famoso, porque assim, o foco dele era astrologia mundial, né? Ele não tinha muito foco na astrologia pessoal, né? Da gente olhar mapa de pessoas, enfim. O negócio dele era mundo, era planeta, quero ver o que está acontecendo no mundo. E ele foi um astrólogo que meio que previu a pandemia. Né? Então ele falou aí que em 2020 lá ia ter aquela coisa toda da pandemia por conta do gráfico dele que ele foi formando pelos aspectos planetários. E que agora em 2025, 2026 a gente está numa subida. Então a gente está, sim, pelo menos astrologicamente falando, num momento de melhora da nossa vida, da humanidade. Mas é óbvio, né? Dependendo da sintonia da pessoa, ela continua naquele plano ruim. E dependendo da sintonia da pessoa, ela vai melhorando, né? E vai indo para um plano melhor. Então, assim, aí é onde entra as multidimensões, aquela coisa toda, que a gente pode depois, né? Fazer um encontro até só sobre isso, né? Então, a gente vai ter esse aspecto que é chamado de cesta de Barbot, que vai ter a participação do Júpiter. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, no final da semana, mas veja que essa semana já começa a mostrar esse aspecto poderoso. Então essa lua nova vai acontecer, ela também, né, de certa forma, ela está falando aqui com cabeça e cauda do dragão, mas de certa forma ela ainda meio que mexe aqui. Então, novamente, né, a cabeça do dragão já está nos últimos graus de peixes, vai entrar em aquário. A gente vai ter essa mudança, onde a humanidade toda vai ser convidada aí para onde? Para a fraternidade. Né? E na Copa a gente viu, né, também as polaridades. Né? Então, assim, coisas muito legais, né, ou seja, diversidade. Então, um torcedor ali sozinho no time dele, cantando o hino dele e os tidos como oponentes, né, ali abraçando, enfim. E também, por outro lado, pessoas ainda cometendo racismo, esse tipo de coisa, no mesmo jogo ali, na mesma Copa, as duas coisas acontecendo. Então, veja, onde você quer focar, né? Você quer focar no que está melhorando, você quer focar no que está ruim. Então, sintoniza com o que está melhorando. Tem coisa melhorando, sim. Aliás, a gente também, né, vendo essa série que mostra coisas antigas, realmente assim, vai viver antigamente, né? Que as coisas que aconteciam. Né? Então, assim, hoje a gente está bem melhor. Tem coisa ainda para resolver, mas a gente está bem melhor. Eu acho que a nossa questão hoje é mãe natureza. A gente tem que se redimir com a mãe natureza. Essa é a questão. A gente tem que realmente olhar para a mãe natureza, os animais, as plantas, as florestas, para poder, né, de repente, redimir tudo aquilo que foi feito de ruim com a natureza, mas no resto a nossa vida tem melhorado, né? Então, essa é a lua nova. Sempre recomendo, olha aonde está caindo. Depois, de repente, eu vejo se eu coloco alguma caixinha para olhar para isso. Mas também, ó, para quem está aqui na egrégora, depois ao longo da semana eu posso ir vendo aí onde caiu, que é muito perto, né? Para quem eu já respondi do Mercúrio retrógrado, está tudo muito perto. Tá? Então aquela área que eu já apontei vai receber essa lua nova para você poder trabalhar. E além disso, né? A lua nova acontece na terça-feira, então a gente já começa a terça-feira com a nova lua, né? A nova fase da lua, terça-feira, dia 14. Como a lua nova ela é bem no final aqui de Câncer, o que, que acontece? A lua já entra aqui em Leão na própria terça-feira e faz conjunção com Júpiter. O que vai trazer também a famosa luz e sombra. Por quê? A Lua em conjunção com Júpiter tende a ser algo bem benéfico, bem alegre, né, expandir nossas emoções, ainda mais em Leão, mas o que acontece? Ela tem que encarar o Plutão. Né? Então é onde a gente tem ali justamente a luz e sombra, encarar ali também as dores, os traumas, os medos, mas a nossa capacidade de transformação. E significa que na terça-feira, então, a Lua, assim que ela fica nova, ela entra na configuração dessa cesta de Barbô. Então, convidando a gente a trabalhar a nossa essência leão perante essa evolução. E aí, na quarta-feira, dia 15, quarta-feira, dia 15, a Lua vai seguindo por Leão, ela vai seguindo pelo signo de Leão. E o que, que acontece no dia 15? A configuração exata do sextil de Netuno e. Deixa eu ver se é Netuno e Urano. Não, é Urano e Netuno, exatamente. Então, Netuno aqui no grau 4 de Áries, Urano no grau 4 de Gêmeos. Eles fechando essa configuração aqui exata entre eles. É muito lento, são planetas geracionais, falam mais do coletivo, exatamente, né? Mas é interessante notar que
toda a parte da inovação, da racionalidade, né, da tecnologia, vai estar falando bem com a espiritualidade, com o nosso inconsciente, com o amor, né? Então, poxa, pensa, né? O ser humano tem evoluído tanto tecnologicamente, mas se não evoluir a parte do amor aqui, imagina, né? Fica só aquela frieza das máquinas, aquela coisa meio que também de injustiça, né? Como é bom se esses dois aqui andarem juntos, né? A tecnologia evoluindo, melhorando e melhorando a questão do ser humano mesmo, né? Melhorar o amor incondicional. Né? O ser humano realmente reconhecer que ele tem um grande poder, sim, né? Aqui nesse plano, né? Por conta da inteligência, da tecnologia, mas tem que ter esse poder, ele tem que passar pelo amor incondicional por todos os seres. Né? E essa configuração ela fica exata aqui, mas ela já participa da configuração com Plutão e com Júpiter. Né? Então, olha só, por exemplo, aqui, né, se a gente olhar na tabela de aspecto, olha o Júpiter falando com toda essa galera aqui. Né? Olha os aspectos aqui se formando. Então, e outra, né? É uma coisa bem interessante, porque se você for pensar só na pontuação astrológica, a gente tem bem mais aspectos azuis, que são tidos como benéficos, né, ou fáceis, e só um vermelho, que é o Júpiter fazendo oposição a Plutão. Então, sim, eu trabalho muito com otimismo, eu acho que é um aspecto bem legal essa sexta aqui de Barboa. É como se ela inicia. Claro que não é tudo essa semana que vai acontecer, não é que essa semana, nossa, vai. Mas é como se fosse deflagrado ali um processo muito bom de evolução para gente. E aí cada um faz a sua parte, né? Então, o famoso seja a mudança que você quer no mundo, você faz aí, aproveita essa energia do céu, faz a sua parte. E se todo mundo fizer isso, se você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, a gente tem um mundo, né, melhorando aí a sua frequência. E aí na quinta-feira a Deixa eu Lua só, entra. deixa Pode eu só falar? fazer um adendo. Não, só fazer um adendo do que eu tava lendo agora há pouco, né? Que tá vindo informação nova aí, gente. Como? Não sei. Eles que estão mandando aí. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, ontem foi muita coincidência você encontrar o livro, né? Do Joshua, por um acaso, no sebo, enfim. São os livros raros, assim, mas estão chegando para mim um a um. E aí, por exemplo, né, aproveitando que a Yupi, né, Dani, pois é, tá surgindo, tá nascendo. A gente vai voltar com terapeuta notável também, enfim, algumas coisas aí, mas uma coisa que é interessante é falar, a gente hoje tem um ser que cuida do nosso planeta, né? Até então era Sanat Kumara, né? Essa grande alma que estava ali sendo responsável pelo nosso planeta. Agora a gente, esse nosso logos planetário, ou seja, a inteligência que está regendo o nosso planeta hoje, é o mestre Siddhartha Gautama, o Buda, né? Ele está regendo o nosso planeta. Então, assim, o que que é falado, né, nesses estudos, assim? Ultimamente, mais do que nunca, a gente precisa trazer essa energia de volta, né? Puxar essa energia. Então, pedir mesmo. Buda, mostra, Siddhartha, mostra pra gente. Mostra como que é acoplar esse amor incondicional aqui no planeta. Como que a gente pode revolucionar, né, a humanidade através desse amor, né? E aí, até utilizando aquela frase que o Joshua fala no Como se tornar sobrenatural, o que o amor faria? Eu acho que é uma frase que a Joshua? gente Peraí, pode. não, você confundiu com Não, o Não, Joey. o Joe Dispenza. Ah, Joe tá vendo? Dispenza. A gente tá um de olho no outro aí. Ó. Muito bom. Joe Dispenza. É tudo com J, veja bem. Aí a minha cabeça já acopla um nome só. Podia ser, inclusive, seria mais fácil. Mas tudo bem. O Joe Dispenza fala o que o amor faria, né? Que é uma frase que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, diante de situações difíceis, de pessoas desafiadoras. Perguntar, nossa, peraí, aqui, o que o amor faria? Né? O que um mestre faria aqui? O que que Buda faria aqui? Né? O que que São Francisco faria aqui? Eu acho que é cada vez mais se sintonizar com essa frequência. O Joshua fala muito assim, você pode ficar o dia inteiro em meditação. É 24 horas em meditação, né? Não pense que a meditação é aquele momento que você senta ali, ó, concentra e tudo acontece. Não, você pode assistir uma TV, meditação, em conexão, né, com esse eu maior, com o seu eu superior, com a tua mônada, né, em conexão ali com os mestres, ou sempre num estado de observação. Nunca num estado de julgamento, né, de sectarismo, por que isso tá chegando até mim, né? Aonde que isso mexe com o meu ego, com a minha identidade? Como que eu posso transmutar isso? Então, eu acho que eu vejo muito essas energias chegando. A gente pode muito aproveitar isso. É isso. E pedir ajuda aí de Buda, né? O nosso Logos planetário, essa inteligência suprema que está regendo o nosso planeta aí, claro, junto ao lado, junto do mestre Sananda, né? Junto a outros mestres também.
Mas hoje a gente sabe que o nosso novo logos planetário, ou seja, essa inteligência que está realmente ali vigilante, cuidando da gente, segundo o Josho e as canalizações que ele recebeu na época, é Mestre Siddhartha Gautama, o Buda. É, que trouxe muita coisa do caminho do meio, né? Equilíbrio, esse tipo de coisa. Olha só, na quinta-feira, dia 16, a Lua sai do fogoso signo de Leão, entra no signo de Virgem e já encontra quem? Encontra a cauda do dragão, encontra aqui a Vênus. Né? Então a gente vai ter um dia aonde essa quadratura de Vênus e Urano pode ser reativada. Né? Então pode ser aquele dia que de repente vem ali alguma questão de relacionamento, alguma questão para. E aquela lembrança de se eu quero me aprimorar, né, na minha autoestima, no meu alto valor, no meu dinheiro, eu tenho que me libertar de algumas coisas, né, que aprisionam minha mente. Né? Aliás, o Buda ele falava, né, que seu maior inimigo é a sua mente. E a astrologia mostra isso com a energia da casa 12. Né? Então, é aquilo que está inconsciente, que você acha que não está ali, mas esse é o pior inimigo, está dentro de você. Né? Não tem nenhum inimigo fora que é tão poderoso quanto aquele que está dentro da sua mente. Né? Exato. E Então, por isso, todo o processo de autoconhecimento, ele vem dentro dessa necessidade mesmo, Amir. né, Dentro disso mesmo. Se a gente não faz esse trabalho, a gente não tem como acessar a energia da ascensão. A ascensão, ela começa com a gente. Então, assim, de acolher mesmo cada aspecto. Que a gente acha que é a gente. O mais interessante quando você começa a estudar espiritualidade a fundo e libertador é justamente sentir essa leveza de que você não é você, né? Aquilo que você acha que é você. Ficou meio ambígua ou até é, intangível essa frase, mas é justamente isso que eu quero falar. Aquilo que você chama de eu é, na verdade, uma projeção, uma grande ilusão, uma grande programação. Mas, mesmo sendo uma grande programação, é importante que você reconheça, aceite para conseguir transcender. Né? Então é fácil, gostoso, ah, não sou eu, mas e aí, o dia a dia, os boletos, né? Como a gente fala, como é que faz? Né? Então, diante disso, é absorver, entender esse processo e, a partir daí, se distanciar e observar. E aí o processo de ascensão vai acontecendo, né? então se libertar de programação, que assim, no geral as pessoas fazem isso para viver, né? Aí você pensar em ascensionar, você tem que fazer um pouquinho mais, né? Para poder se libertar daquilo que vem da infância, né? E a nossa temática canceriana, Mercúrio retrógrado em Câncer, então o universo está ajudando, né? Lembra que depois também vai ter o Mercúrio retrógrado em Escorpião, né? Para arrancar ali a podridão da mente. A gente vai olhar para isso depois, lá na frente, mas teremos. Então, sexta-feira, dia de Vênus, dia 17, a Lua vai seguindo aqui por Virgem. Falarei sobre isso na sexta-feira. Falarei sobre isso no astral do dia. Né? Não tem aí aspectos exatos se formando. Mas no sábado, dia 18, que é o dia do nosso encontro, sábado, dia 18, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o trígono exato entre Urano e Plutão. Então, Urano aqui no grau 4, Plutão aqui no grau 4. Né? Quem já está no grau 4 também é o Netuno. Então imagina que os três deuses da mudança, Urano, Netuno e Plutão, que já estão nessa reunião há um tempo, eles estão mais fortes. O aspecto fica exato. Então essa semana, esse grande sextil cósmico que está acontecendo entre Urano, Netuno e Plutão fica exato. É como se a gente tivesse ali. Tem um documentário que é muito legal. A gente assistiu naquele Aquarius, né? Que eu fiquei muito triste porque tinha episódio com a legenda meio ruim, né? Um episódio faltando, mas deu para ver grande parte, que é de um astrólogo chamado Richard Tarnas. Ele é astrólogo e filósofo também, né? Acho que psicólogo também, ele é a porra toda. Escuta a palavra aí, mas enfim. Então, ele tem um documentário que, se eu não me engano, nossa, eu não lembro o nome agora, Deus da Mudança, não sei se é Deus da Mudança mesmo, mas é um documentário que fala, né, o que ele fez? Ele foi estudando principalmente o relacionamento de Urano e Plutão ao longo da história e que deflagram grandes mudanças na humanidade. Né? Então pensa que é um cara que ele escreveu um livro também, né? Tem um livro dele sobre isso. Então ele foi estudando e foi vendo que a dança desses dois caras aqui, que é lento, então a gente está falando de coisas de séculos mesmo, né? Que vão acontecendo, mas cada vez que eles fazem aspecto, tem aí uma grande transformação na humanidade. Né? E aí, infelizmente, no nosso caso, é muita questão de guerras, né? Também o, o, o negócio que a gente está assistindo lá, a série, a pessoa passou por uma guerra e falou: "Ó, vai ter outra guerra daqui a 8 anos." Então, assim, sempre tem guerra, né? Sempre está participando de uma guerra ali e tendo alguma questão. Mas, queira ou não, são os pontos de virada, né? Que bom seria se o ser humano não precisasse dessa loucura
para poder fazer essas mudanças, né? Mas aqui a gente pode ter essa coisa muito forte de uma tecnologia profundamente transformadora, transformações profundas na tecnologia, tudo isso que vai se desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Então esse trígono se fecha aqui, fica bem forte. Se você tem planetas no seu mapa, né, no início desses signos, né, principalmente Aquário e Gêmeos, você pode receber esse impacto, né? Então pode receber mais forte. Eu estou ali com o meu Mercúrio escorregando aqui, meu Mercúrio é 8 graus. Então ele está próximo aqui do Plutão. Então eu já sei que nos próximos anos meu Mercúrio vai ter uma reviravolta, né? Por conta do Urano, que mais rapidamente do que Plutão vai chegando ali pelo trígono, e o Plutão está aqui. E olha que interessante, né? O Marte está muito próximo ainda, está participando um pouco dessa reunião aqui. E aí o que acontece? Se a gente tem esse trígono se fechando, significa que os três deuses da mudança se alinharam perfeitamente e falta quem? Né? Chegar no alinhamento perfeito para formar ali aquela cesta de Barbô. O Júpiter, que também está no grau 4, ou seja, ele vai se aproximando dessa reunião cada vez mais. Deixa eu ver se eu consigo colocar um horário aqui que fica mais bonita a sexta. Vou colocar aqui dia 18. Eu vou colocar 9 horas, o horário do nosso encontro. Olha só, 9 horas. Aqui ainda tem um pouco do meio do céu que fechou, né? Mas não sei se vocês conseguem ver que é como se o Júpiter fazendo aspecto com Urano e com Netuno forma esse grande sextil aqui. Aí Urano, Netuno e Plutão forma outro grande sextil. Então são dois grandes sextios que se encontram. E aqui fecha a tampa, né, da sexta com o Júpiter, que faz a oposição com o Plutão. Por isso que é chamado de sexta. Eu vou tentar colocar um outro horário aqui para ver se fica um pouquinho mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que às vezes é o astrólogo que vê mesmo essas coisas doidas no céu, mas vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui tão bem quanto eu estou enxergando. Ó, tá vendo aqui, ó? Vai seguindo o mouse. Vem de Júpiter, passa por Urano, passa por Netuno, passa por Plutão e fecha aqui entre Júpiter e Plutão. Então, realmente é como se fosse uma cesta que pode receber coisas muito boas, né? Pode guardar coisas muito boas. E aí o que acontece? É isso, né? Se você for pensar, tem um, dois, três, quatro, cinco aspectos tidos como positivos contra um tido como negativo, né? Se a gente pensar no azulzinho e no vermelho. Então, sim, eu acredito que esse aspecto aqui é muito positivo para a nossa evolução. E qual que é o aspecto, entre aspas, negativo, desafiador, é o quê? É o Júpiter encarando o Plutão de frente. Então aqui para a gente alcançar o nosso brilho, Júpiter em Leão, a nossa essência, logo o Sol chega aqui e ativa esse Júpiter, a gente tem que encarar os traumas, que podem inclusive ser traumas coletivos. Aliás, os traumas são coletivos, né? Porque é sempre uma cascata de coisas que vão acontecendo, né? Quando a pessoa passou por um trauma porque alguém fez alguma coisa ali, esse alguém está inserido numa cultura, está inserido num todo. Então, assim, acaba sendo sempre coletivo, né? Então, infelizmente, é isso, né? Às vezes a pessoa por exemplo, alguém que sofreu um trauma de humilhação, alguma coisa que aconteceu. Né? Por quê? Porque o coletivo ele propõe isso, né? É sempre uma competição, é sempre uma comparação, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Então, acaba sendo, né? Então, o que que de repente você está deixando de viver a sua essência, deixando de viver o seu brilho, a sua luz, por conta de traumas? Que aí, se a gente juntar o Mercúrio, que ainda está retrógrado, aqui no signo de Câncer, junto com o Sol, que ainda estará em Câncer nesse período, né? Que vem do passado aqui? De traumas profundos que estão impedindo você de viver o seu brilho, de viver a sua essência, o torne-te quem tu és. Né? Nisso, a Lua estará em Virgem com aquele olhar crítico, aquela lupa para enxergar os detalhes, né? Enxergar nos mínimos detalhes aquilo que está acontecendo. Então, é um aspecto bem interessante. E também o que, que vai acontecendo, olha só, no domingo, a gente vai ter aqui hoje, dia 19, domingo, 19/7, nosso último dia analisado aqui nesse nosso encontro. No domingo, o que, que a gente tem? A Lua vai entrar no signo de Libra,
Então vai trazer à tona a temática de relacionamento, a questão do equilíbrio. A Lua vai ter que encarar de frente o Netuno, né, que são as questões inconscientes, as ilusões, depois encarar de frente Saturno, que são os bloqueios. Mas o que, que acontece aqui também? O planeta Marte, ele vai se alinhando bem com Saturno. Então a gente tem o formado de um chamado sextil entre Marte e Saturno. Pessoal, esse aspecto ele é muito, muito bom. A gente vai, principalmente a partir do meio da semana, ele vai ficando mais forte, mais forte. Ele vai ficar exato no domingo. Ele vai, né? Vamos dizer assim, nossa, como que é a palavra? Vamos transbordar um pouco para a próxima semana. Mas eu acho que essa semana é como quando a gente pode aproveitar mais desse Marte, que é nosso guerreiro, nossa iniciativa, nossa força, nossa libido, falando bem com Saturno, que faz o quê? Estrutura, disciplina, tudo isso. E é melhor ainda porque o Saturno está em Áries. O Saturno ele não fica muito feliz em Áries. É como se fosse o veião, né, que tem que estar aqui, né, dirigindo, sei lá, um carro de um jovem. Ele não está muito habituado ali, Saturno em Áries. É por isso que a gente fala que ele está na sua queda. Né? Mas Áries é o signo regido por Marte. Então é como se o dono da casa, Marte, viesse dar uma ajuda para esse Saturno aqui. E como o Saturno está em Áries, o Marte fica mais forte ainda, recebendo esse aspecto de Saturno. Então, para além de tudo que vai acontecendo, esse convite à evolução que a gente está tendo, cada um de nós, né, e o mundo como um todo, o Marte que ele. Porque sem Marte a gente não faz nada, a gente não levanta da cama, a gente não tem iniciativa, a gente não tem força. Esse Marte, ele está aqui ainda recebendo um aspecto de Saturno que convida a gente à evolução. Aliás, o Saturno, ele é o planeta que faz o quê? Ele é o guardião de portal para saber se a gente tem condições de chegar próximo da energia de Urano, Netuno e Plutão. Né? Eu não sei se vocês já viram na internet aqueles vídeos da galera que vai mexer em coisas de muita alta tensão, que o cara, além de estar todo protegido, né? Tá com luva, tudo, mas ainda fica um com um gancho preparado para puxar ele. Eu não sei se vocês já viram isso. Né? De repente vai cair para vocês uma vez. Assim, quando uma pessoa vai mexer num lugar de muita alta tensão, que, por exemplo, se ele tivesse ali e acontecesse qualquer coisa, ele ficaria grudado, fritando, né? Fica um cara com um gancho, né? Um bastão bem longo assim, enganchado aqui nele, para puxar, né? Se der alguma coisa. Isso acontece, né, na realidade, né, na parte da eletricidade hoje, mas isso também, dentro da história da Bíblia, né, se diz que era a urna, né? Onde teoricamente o sacerdote, uma vez por ano, ia falar com Deus tal, e também eles ficavam com um negócio para puxar ele, porque ele não conseguia, né? A energia de Deus era muito forte e A ele arca. começaria. Oi? Era a Arca da Aliança, não era? Eu acho que é. A Arca da A arca Aliança. de todos os não sei o que, mas eu lembro claramente disso, que ele ficava meio que preso, amarrado, e a galera ficava lá do lado de fora para puxar ele, porque senão ele era fulminado dessa energia. E todas as mitologias também falam sobre isso, né? Então você não conseguiria ver Zeus de frente, se você tivesse contato com a energia de Zeus, você seria fulminado, aquela coisa toda. Astrologicamente, Urano, Netuno e Plutão é meio que isso, porque são energias muito intensas que a gente não consegue meio que lidar com elas tão facilmente. Quando a gente consegue lidar, quando a gente pelo menos tem estrutura de Saturno para suportar. Né? Então, é aquela coisa. Não adianta você querer ir para academia e falar, eu vou fazer um supino com 200 quilos, sendo que você não se preparou para isso. Né? Você vai ser esmagado. Fato. Né? Se você conseguir tirar o ferro ali do coisa, ele vai cair e vai esmagar seu peito. Então, o Saturno ele traz essa preparação e ele vai estar falando bem com Marte. Né? Uma energia bem legal que traz disciplina, direcionamento. Então, assim, veja, é uma semana de lua nova, ou seja, trazendo novos ares, novos plantios, com toda essa energia de transformação da cesta de Barboa aqui, né? E ainda com a ajuda de Marte e Saturno para direcionar essa energia, disciplinar e estruturar o nosso caminho. Então, muito legal. Aí a semana termina com a Lua em Libra, né, como a gente já viu, já apontando para a Lua em Escorpião, né, que vai ser na semana que vem. Semana que vem a gente já entra aí com a Lua em Escorpião, segunda-feira já. Não sei se é segunda, né? Vai ser entre segunda e terça, possivelmente, que a Lua vai entrar aqui em Escorpião, né, na próxima semana. Mas é isso, essa é a nossa semana. É,
Se alguém quiser falar alguma coisa, a Suri vai ainda complementar, né? Mas chegamos aqui na nossa horinha, uma horinha. Gostei desse horário. Não sei se a gente vai conseguir manter ou não, mas enfim. Né? A Suriva já ficou chateada ali, porque ela não quer fazer no domingo. Mas enfim. Não, não. Eu acho que dá pra gente fazer no domingo, sim. Mas, eventualmente, uma coisa que dá pra fazer é isso, assim. Eventualmente, se tiver uma coisa muito séria, gente, a gente vai. A gente pode adaptar, mas, assim, podemos fechar, assim. Domingo, esse horário é um bom horário. Acho que ainda mais pessoas conseguem participar, E é isso talvez. que eu ia falar, né? Seria legal se mais pessoas conseguissem vir ao vivo. Né? Então, É. eu acho que domingo, queira ou não, pô, domingo à noite, mano, domingo à noite você tem que estar em casa. O que que você vai estar fazendo? Tipo, é domingo à noite. Então, domingo à noite você pode estar aqui com a gente, né? Segunda-feira de manhã a galera está trabalhando, eu entendo, né? O que que foi? Você deu uma bronca em geral. O que você está fazendo fora de casa? Que isso? Eu, hein? Não, mas Tem que estar em casa assistindo a gente aqui, fazendo negócio de egrégora, coisa boa. Ah, não, tradicionalmente é isso, né? A galera não ficava assistindo Fantástico na época da Globo ali, né? Tá, domingo é isso aí. Domingo concordo com você. você Ao vai estar em invés de casa, porque assistir notícia segunda-feira. boa, coisa E boa. aqui a gente já alinha para a semana, eu acho legal. Eu acho legal. Mas que possa vir mais gente ao vivo. Então, assim, aí É, segunda-feira todo mundo vai para o seu trabalho e faz as coisas acontecerem, né? Então também comentem lá no grupo, né? Como é que vai ser, se preferirem domingo. Eu não vou fazer esse upload hoje, porque eu já estou desligando as baterias aqui, mas amanhã de manhã eu faço o upload ali, né? Para todo mundo ver a gravação. Mas aí é isso, né? Quem está ao vivo, a gente já vê ao vivo aqui, acontecendo na hora. Tudo acontecendo na hora. é. Sem E dá edição, para né? Porque aqui não participar. tem edição, aqui é tudo. É grava e faz o upload, grava e faz o upload. Não Quem, tem Ô, louco, edição. meu, quem sabe faz ao vivo. Mas, É, ó, na verdade, o legal do ao vivo é que vocês podem participar, podem trazer sugestões. É é. isso, essa é a ideia, né? E aí, semana que vem seremos nós. Gente, essa semana, sem falta, eu já até marquei aqui na minha agenda, eu vou gravar aula de CNV, que eu tô devendo na plataforma. E aí, olha como é a sincronicidade, né? Nesses meus estudos todos, né, que eu passei hoje o dia imerso ali, eu peguei e resgatei alguns cadernos, né, que eu tenho de ideias que eu vou tendo, e eu vou colocando nos cadernos, e vou deixando. Aí, ó, a vida que lute comigo. E aí eu achei uma aula que eu tinha prospectado de CNV com alguns adendos muito importantes. Eu falei, caraca, olha a aula aqui, gente. Ela já tá pronta, sabe? Eu tinha pensado em uma outra estrutura, mas eu falei, caraca, essa estrutura que eu pensei, pelo, sei lá, um ano, 2 anos, não sei quando que eu pensei naquela aula, faz tempo que eu escrevi. Tá perfeita, então eu vou gravar de acordo com aquela estrutura. Olha aqui, chuchu, muito, muito Ah, sincrônico, né? bom. Falei, olha a aula que eu tenho que gravar essa semana pro pessoal. Ainda mais que Marte ainda está em Gêmeos, né? Então ainda está tendo aquela língua, né? Talvez um pouco violenta da galera. Então é muito bom ter esse conhecimento aí. Quem não tem, né? Tem que ter. E quem já tem, né? Complementa, né? É sempre bom a gente ter É. vários pontos de vista de tudo. Não, Né? e a comunicação, é justamente disso que eu tô dentro desses estudos, o Joshua fala muito disso. Ele fala, a comunicação, ela é primordial para o processo todo de iluminação. Uma boa comunicação, uma comunicação mais pacífica, não passiva, pacífica, né, que engloba ali a escuta, a presença. E essa comunicação ela começa internamente, né? A nossa comunicação interna, como eu sempre falo, ele ressalta ali, eu falo, cara, que demais, tô alinhada com a espiritualidade, fiquei muito feliz ali. E é isso, a comunicação ela é essencial. Essa aula ela precisa realmente vir, né? Porque, enfim, é isso. E aí, lembrando, né, que o Marte ele está em Gêmeos. Quem que é de Gêmeos? O Mercúrio, que está retrógrado em Câncer. Então, muitas vezes a pessoa tem uma comunicação violenta dentro dela pelo que ela recebeu na infância. Né? Ó, Então, assim, às vezes o pai dela era violento. Eu atendi pessoas nessa semana que tem um pai, era pai agressivo, duro, violento. Então, assim, o que que ela aprendeu? Né? O que que ela vai ter de voz dentro da cabeça dela como vai ser uma voz violenta? Então, às vezes a pessoa ela é super violenta com ela mesma. Né? isso Ela fez mesmo. qualquer coisinha ali, é um massacre dentro dela. E aí, óbvio que isso não ajuda em nada, né? Então, a comunicação não violenta começa com a própria comunicação interna, né? Então, ser Exatamente. aí mais tolerante, mais amorosa consigo mesma é um ponto importante. Mas é Exato. isso então, pessoal. Chegamos aí no nosso finalzinho do alinhamento. Espero que todo mundo tenha gostado. Lembra, quem estiver aqui especialmente, vá lá depois na gravação, deixa seu like, seu comentário, né, que vale muito a pena. Compartilha com outras pessoas. Quem ainda não está na egrégora, lembra de entrar. Lembra que quem está na egrégora tem até desconto para atendimento. Né, então é uma oportunidade também de você, de repente, já olhar para o seu mapa, ver tudo o que está acontecendo.
E é isso aí. Vamos lá para essa semana, que para a gente começou mais cedo aqui, né? Então, geralmente começa segunda-feira, agora já começou domingão, a gente já falando sobre toda essa energia. Eba. Gente, muito obrigada. Beijo grande pra vocês. Até semana que vem, quem é da egrégora, hein? É, até Estaremos sabadão, ó, juntos sabadão aí. tamo aí. Beijão, Sabadão, tchau, tamo tchau. junto. Tchau, gente. Até mais. Gratidão.